quero partilhar com vocês, conforme o tema proposto nessa série de pregação. A perseverança exige paciência. A perseverança exige paciência. E aí, eu queria ler com vocês, talvez alguns não pegaram ali a leitura inicial, e aí vocês podem agora, junto conosco, aproveitar para ler. Colossenses capítulo 1. Aí só para a gente dar uma situada no contexto, a gente vai ler agora, dessa vez, do verso 9, tá? Do verso 9 até o verso 12. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos a Deus. Fala conosco, ó Pai, enche os nossos corações com a tua verdade e nos faz não somente compreender, mas também aplicar essas verdades em nossa vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Perseverar. Essa não é o tipo de palavra que é bem quista por nós brasileiros. A gente percebe isso todas as vezes que nós iniciamos um novo projeto. E aí, quando nós nos deparamos com a primeira dificuldade, a gente diz assim: eu acho que não é isso aqui não. Acho que é outra coisa. Eu vou começar um novo negócio, um novo curso, um novo projeto. E a gente vai, se depara com a primeira adversidade naquele novo projeto e desiste, assim, eu acho que não é isso que Deus quer. Eu acho que vocês vão de convir comigo, ou talvez alguns de vocês já viram, uma imagenzinha que tem na internet, que é alguém que começa a cavar e aí ele vai cavando e aí não vai achando diamante, e aí tem uma pessoa do lado dele que cavou um pouquinho e achou um diamante. E aí a imagem mostra que se ele tivesse dado mais uma machadada, ele tinha achado uma porção de diamantes. Vocês já viram essa imagem? Ali, muitas vezes, somos nós, na falta de perseverança. E por mais que venhamos a julgar aquele que não deu-lhe a última machadada, muitos de nós, às vezes, somos assim no que fazemos. Quando nos deparamos com a primeira dificuldade, nós retrocedemos. Nós mudamos o foco ou mudamos as coisas. Quando, na verdade, Deus nos chamou à perseverança, e essa mesma perseverança exige de nós paciência. Precisamos ser pacientes nesse processo, nessa caminhada com o Senhor. Essa semana foi uma semana muito legal para mim, né? Eu tive o privilégio ali de testemunhar, de celebrar o casamento do nosso irmão Kelvin e a irmã Amanda. Amém? Levanta a mão aí, vocês dois aí, para o pessoal saber que vocês casaram e tudo. A mão que tem aliança, pô. Você levantaram justo é que não tinha aliança. Pronto. Eu esqueci até de introduzir, rapaz, o momento assim, né? Bem, amigos, terminou. Estou fazendo isso agora. E é uma semana de reflexão, porque nessa mesma semana também eu tive o privilégio de estar em um momento importante de um outro amigo, né? Da sexta para o sábado, na cirurgia do David. E algo me chamava a atenção nesse processo. A perseverança dos amigos que eu tenho. Porque quando a gente se depara com alguns amigos que nos confrontam, com alguns amigos que
que não reage bem às nossas tomadas de decisões, o que é que a gente faz? Silencia esse amigo e muda a amizade. Traz agora para si um novo ciclo de amigo, com a seguinte afirmação: aqueles amigos anteriores, eles não me apoiavam nos meus projetos. Eles não eram legais, vou silenciá-los e vou começar agora um novo ciclo de amizade. E me chamava a atenção, tanto David, o Kelvin, como também o Vinícius, porque já fazem 2 décadas que nós já somos amigos, ou pelo menos próximos. Nossa amizade antecede o convívio com a igreja. Nós tínhamos um time de futebol muito bom, diga-se, o melhor da região, diga-se de passagem aqui, e a nossa amizade antecede isso. Perseverança nas nossas amizades, perseverança também nos nossos projetos. Caminhar com o Senhor, servir ao Senhor, exige de nós perseverança, porque no meio da caminhada nós encontraremos adversidades. A nossa imagem será posta em xeque no processo de caminhada com o Senhor. As nossas tomadas de decisões podem aproximar pessoas e podem distanciar pessoas. Mas diante de todos esses cenários, somos chamados a perseverar. Somos chamados a permanecermos firmes diante do Senhor. E aí eu preciso dizer para vocês que parte desse processo também se dá pela confiança que temos na palavra de Deus, aonde nós depositamos a nossa confiança. E para mim nada faz sentido em toda essa caminhada, em todo esse processo. Para mim nada tem alguma lógica. Para mim a vida não existe sentido se ela não for enxergada diante de uma perspectiva bíblica. Porque, inclusive, o que nos faz sermos protestantes, o que é peculiar na nossa religião, naquilo que nós professamos como fé, é que nós somos o povo do livro. É a palavra de Deus que deve nortear as nossas amizades, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas metas. É a palavra de Deus que deve inundar os nossos corações, oxigenar as nossas mentes. É a palavra de Deus que deve ser o centro das nossas vidas. É a palavra de Deus que deve ser tomada, que deve ser lida e vivida diariamente, em todos os cenários, em todos os contextos, e deve ser prioridade nas nossas vidas. De modo que todas as vezes que eu for confrontado pela palavra, eu vou me calar e eu vou me silenciar, porque ela é quem norteia a minha vida. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que nós temos exemplos de perseverança nela. Nós temos exemplos incríveis de perseverança. Por que não lembrar de Abraão, que saiu da sua terra, saiu ali de Ur dos Caldeus, e foi para uma terra que mana leite e mel. E era o desejo de Deus para concretizar os seus planos na vida de Abraão. Olha, Abraão, vai para aquela terra ali. E é óbvio que Abraão enfrenta algumas dificuldades no processo. Mas mesmo diante das dificuldades e mesmo diante dos vacilos que Abraão dá, ele persevera. Por que não lembrar de José? Imagina que você recebeu um sonho de Deus e você agora é entregue pelos seus irmãos, preso, mas mesmo assim continua perseverando naquilo que Deus propôs ao seu coração. Moisés, Davi,
e tantos outros. Por que não lembrar de Jesus? Na sua caminhada, ele concretiza e cumpre aquilo que o Pai lhe havia proposto, mesmo diante das adversidades. Por que não lembrar de Paulo, que perseverou até o fim da sua vida, mesmo diante aos hipercalços da vida? O que me chama a atenção em todos esses personagens é a paciência que eles possuem ao enfrentar as dificuldades. Nós comentávamos aqui pela manhã, até o João comentou com a gente, compartilhou, que a geração passada não tinha nenhuma dificuldade assim de perseverar em tantas coisas. E por mais que ela não tivesse tanta expertise para manobrar alguns equipamentos ou a tecnologia. Mas a sociedade de hoje, a nova geração, eles possuem um total de 0 dificuldade para manusear a tecnologia, os equipamentos que estão à nossa frente ou ao nosso dispor, mas eles não conseguem lidar com o não. Eles não conseguem lidar com o término de um relacionamento. Eles conseguem lidar com todas as outras coisas, menos aquelas coisas que estão restritas à questão emocional. Eles não sabem lidar consigo mesmo. Sabem manusear tudo que está à sua volta, mas não sabem lidar com as suas próprias emoções. E tudo isso por quê? Porque a gente, no passado, a gente era treinado para suportar as adversidades. E isso nos fez forte. Mas os pais de hoje dizem o quê? Nosso filho não pode passar pelas mesmas coisas que eu passei, porque foi muito difícil. Mas, na verdade, foi isso que talhou o nosso caráter. Foi isso que forjou a nossa personalidade. E a gente retira isso dos nossos filhos, e aí o que nós temos muitas vezes é isso. Uma sociedade que mal consegue lidar com as suas próprias emoções. E aí o que eu percebo aqui em Paulo, na sua carta aos Colossenses, é que o apóstolo ele faz questão de dar ênfase à caminhada daquela igreja. Ele fala, ele olha com bons olhos a fé daqueles irmãos. Ele não somente, ele fica sabendo daquilo por um cooperador, e ele diz assim, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que continue transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, Paulo anseia por isso. Paulo quer que eles continuem crescendo. Mas também Paulo sabe de uma coisa no verso 11. Assim, vocês serão fortalecidos. Serão fortalecidos não com qualquer coisa, mas com todo o poder. Com todo o poder. E parte desse poder da nossa caminhada, ele é enfraquecido pelas más decisões que nós fazemos cotidianamente, diariamente. E uma delas é com quem você escolhe estar. Se eu falei no início da importância e o quanto eu me alegro com os amigos que eu tenho há mais de 2 décadas, isso não seria possível se algum deles migrasse ou se enveredasse por outro caminho. Eu não teria nenhuma dificuldade de desfazer a amizade como fiz com tantas outras. O que nos faz e o que chama a nossa atenção e o que nos faz caminhar junto ainda talvez seja isso. A perseverança de caminhar com o Senhor. E termos amigos cristãos, termos pessoas que amam ao Senhor do nosso lado, é muito importante, irmãos. Quem nós escolhemos para estar no hall de amigos, da nossa convivência, fará total diferença na nossa caminhada com o Senhor. Mas mais do que isso, são as más decisões no que tange a ideia de nós também analisarmos, perscrutarmos, observarmos aquilo que está na palavra de Deus. Essa é a ordem de Deus para Josué.
olha, medita nesse livro de dia e de noite. Essa é a ordem de Deus para Josué, em Josué 1, verso 9. Medita nesse livro de dia e de noite, e todos nós temos tempo para fazer isso. E talvez você não tenha tempo para ler 2, 3, 4, 5 capítulos, mas você tem tempo para ler 1, 2, 3 versículos. Medita nesse livro de dia e de noite, essa era a ordem de Deus para Josué. A reunião com aqueles que perseveram e essa tomada de decisão cotidiana de observar a palavra de Deus fará total diferença na nossa caminhada, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, segundo Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso socorro, e se Ele é o nosso socorro, por que buscarmos refúgio e fortaleza em outras coisas que não seja o Senhor? Se reunir com o povo de Deus, buscá-lo através da sua palavra, fará total diferença. A fé cristã não abre espaço para uma experiência longe de Deus, ou longe de sua igreja. A fé cristã não abre parêntese para uma vida religiosa singular, individual, onde à medida que eu assisto alguns vídeos ou leio alguns livros somente, sem essa capacidade relacional, eu ainda posso me autodenominar como cristão. Isso não é possível. Porque o que está por trás, o que está no arcabouço da fé cristã, é justamente essa capacidade que nós temos de partilhar desses momentos. De partilharmos da família da fé. De sermos igreja uns com os outros. De podermos contar com os irmãos. De poder se alegrar com a alegria daqueles que ficaram sabendo que terão mais um filho. Se alegrar com aqueles que casaram recentemente, com aqueles que conquistaram a primeira casa, o primeiro carro. Aqueles que começaram a empreender e o seu negócio está dando certo, e nós nos alegramos juntos com tudo isso, ao mesmo passo que nós nos entristecemos profundamente quando algum deles perde um ente querido, quando alguns deles passam por alguma dificuldade. Quando alguns deles se distanciam do Senhor e optam por vidas segundo o mundo e não mais segundo o Senhor. Somente aqueles que estão vivenciando e experimentando esse ambiente compreendem o que é uma dor profunda. Mas convenhamos, viver longe da igreja também acaba que assim, eu não quero problema para mim. Eu não quero problema com ninguém, já basta as minhas dores e as minhas dificuldades. Isto é o cúmulo do egoísmo. E algo que me chama a atenção no amor verdadeiro, é que o amor exige de nós uma atitude sacrificial. O amor não é aquela estradinha plana, não é uma estrada sem ser aquele terreno acidentado, aquela estrada plana, bonitinha, toda marcadinha, cheia de placas, indicando o caminho, sem problemas, sem motoristas alheios, malucos na estrada. Não, o amor não é assim. O amor é aquela estrada mesmo, acidentada, de pissarra, cheia de gente maluca andando na contramão. O amor não é um cruzeiro onde nós desfrutamos, ai que alegria, não é assim. E a prova disso é o seu casamento. Você ama esse miserável que está do seu lado, sim ou não? Tá rindo por quê, Angélica? Aí, ó. Homem é bom, menino. Você ama esse pecador do seu lado pela graça de Deus mesmo.
Vontade de divorciar a gente não sente não, mas de matar... Mas a gente permanece. Com os filhos é do mesmo jeito. De menino não faz isso. Ele faz justamente o contrário. Aí você diz assim, não, pois tá bom, pois pode ir embora da minha casa. Você diz isso? Diz nada. Quando os pobres rei casam, o pessoal fica chorando aí, vai embora de casa. Meu Deus. Ó vida, ó céus. Porque a gente ama. Na igreja, irmãos, não é diferente. Talvez você esteja congregando aqui e você esteja vindo aos cultos e você tem tentado, você está tentando perseverar dessa maneira aleatória. Não, eu só vou ali aos domingos, eu não me envolvo para não ter problema. Igreja não é isso. Igreja, nós nos envolvemos mesmo com problemas alheios. Porque nós fomos chamados a pastorear e a cuidar e a nos estimular uns aos outros. Isso aqui é a reunião, é a família do povo de Deus. Reunião com aqueles que perseveram é muito importante nesse processo com o Senhor. Perseverança se dá, a perseverança exige paciência, porque a gente vai precisar dessa paciência para exercer perdão e misericórdia diante daqueles que têm uma tradição, uma cultura, um jeito totalmente diferente do nosso. Outra coisa também que onde nós precisaremos de perseverança é perseverança em uma causa. Irmãos, precisamos ser corajosos quando formos chamados a pleitear alguma causa. Precisamos de coragem. Na caminhada eu já tive que lidar muitas vezes com coisas como essa. Era exigido de mim perseverar em uma causa. Era necessário que eu me mantesse firme em algum posicionamento. E como eu também disse na introdução, nesse processo a nossa imagem está em jogo. É importante entender que na perseverança, muitas vezes nós teremos que lidar com o fator impopularidade. Não sermos benquistos. Não sermos tão popular. E aqui, nada contra a pastores que são populares, tá? Mas é provável que muitas vezes, com a causa a qual nós abraçamos, com a tomada de decisão que nós fazemos diante do Senhor, pode ser que isso ocorra, a impopularidade. Não ser mais bem visto no bairro que você nasceu e criou. Nessa semana de reflexão, eu também pensava sobre isso. É que boa parte dos líderes que eu conheço, eles migraram para uma outra cidade, para um outro estado, para uma outra região, para um outro país, para um outro continente, a fim de tornar conhecido ali o nome de Cristo. E para mim isso é louvável, isso é algo realmente que demonstra a graça de Deus na vida desses homens. Mas também o quanto é difícil você permanecer no lugar que você nasceu e cresceu, diante de pessoas que conhecem você, e conhecem as suas fragilidades, e conhecem os pecados que você cometeu anteriormente. Perseverar nessa causa é uma mostra incomensurável da graça de Deus. Pleitear essa causa e permanecer é realmente uma obra de dependência do Senhor. E aí você está abraçando uma causa e talvez você está aqui e já quer desistir dessa causa. Não, irmãos, vocês não podem fazer isso. Ainda que vocês não consigam enxergar
algo tão positivo no momento, ainda que você não consiga nesse momento enxergar os pastos verdejantes, Deus te chama a continuar perseverando em uma causa. Seja ela a causa dos necessitados, daqueles que são pobres, seja ela a causa de permanecer em um ministério específico, o ministério de jovens, o ministério de música, o ministério infantil, seja ele auxiliar outros líderes, outros missionários. Deus quer que você continue perseverando nessa causa, mesmo que isso te traga impopularidade. Ele exige de você que você seja corajoso nesse processo e também paciente, como eu falei, ainda que você não veja os pastos verdejantes. É necessário também perseverança na decisão familiar. É necessário perseverança. John Piper conta no seu livro Firmes que ele foi envolvido em um processo judicial e a causa ali trazia um dano de cerca de 8.200.000 caso ele perdesse. Esse era o prejuízo não somente para ele, mas todos quantos estavam envolvidos naquela causa. E aí, dias antes da audiência, o advogado dele ligou para ele dizendo assim: olha, o pessoal envolvido nessa causa disse que querem tirar o seu nome dessa causa, porque para eles é muito ruim ter o seu nome, uma vez que você é muito conhecido e tal. E ele conta que se livrar daquele processo judicial era muito positivo, porque ali estava em jogo a educação das suas filhas, estava em jogo a sua própria moradia, a sua casa, e estava em jogo a sua comodidade. E o advogado diz assim: ó, pense e depois você me dá uma resposta. Ele diz que era muito cômodo ter mandado uma resposta para o advogado, diz assim: não, tudo bem, beleza, pode tirar o meu nome da reta aí e está tudo certo. Mas ele disse que foi orar ao Senhor e depois ele foi conversar com as filhas dele, uma de 11 e outra de 9 na época. E aí, compartilhando com elas, com a esposa, óbvio, né? Uma delas disse assim: mas pai, se eles querem tirar o seu nome do processo judicial, talvez seja porque Deus quer que você continue no processo. E ele diz: olha, mas está em jogo a educação de vocês, a nossa casa, isso e aquilo outro. Elas disseram assim: mas se essa é a vontade de Deus, você pode permanecer nesse processo. Ele diz que continuou, muito embora sua comunidade estivesse em jogo, mas o fato é que ele não sofreu tantos danos e não comprometeu a educação e a comodidade dos seus familiares. Coragem na tomada de decisão familiar. Muitos de nós está esperando assim um negócio magistral da parte de Deus. Muitos de nós está esperando aquele momento que Deus vai dar uma reviravolta na vida da gente e vai fazer com que as coisas fiquem bem. Todo mundo está esperando isso. Mas eu preciso dizer para vocês que no meio desse processo ele vai exigir coragem de vocês. Ele irá levar vocês a um local, ele irá refinar ali o ouro diante de altas temperaturas, justamente para provar o que tem no seu coração, de modo que vai ser impossível você experimentar o agir magistral de Deus sem antes passar por terríveis tribulações. Perseverança na decisão familiar é muito importante na nossa caminhada enquanto caminhamos com o Senhor. Outra coisa que nós devemos observar é, a fim de perseverar, ame mais a Jesus do que a causa que vocês abraçaram. Paulo, nessa epístola aqui, ele demonstra o seu amor
a Cristo. E vocês podem analisar isso no capítulo 2, no verso... no verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivesse no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. Irmãos, o Senhor tem nos chamado a uma nova vida em Cristo. Paulo também diria, ainda no capítulo 1 também, e no verso 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha, eu trago no meu corpo. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é perseverar em uma decisão. E a gente precisa fazer assim. Porque Paulo entende que a sua causa não é propriamente sua, mas é a causa de Jesus. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que eu fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Sempre que nós padecermos por outrem, sempre que nós padecermos por alguém que precisa, sempre que abraçarmos uma causa, temos que ter em mente, fazemos isso por causa de Cristo. Atendemos aos necessitados, não simplesmente porque essa é a nossa causa. Nós fazemos isso porque essa é a causa de Jesus. Nós nos envolvemos, a igreja de Cristo se envolve com a causa de pessoas que estão vivendo ou sofrendo com o vício de drogas, não porque essa seja a sua causa, mas porque essa é a causa de Jesus. Libertar os cativos. Nos envolvemos com a causa daqueles que estão engodados no processo de homossexualismo, não porque essa seja a nossa causa, mas porque essa é a causa de Jesus. De modo que Jesus é maior do que a nossa causa. Jesus é o centro. Ele é o nosso mediador. É por ele que fazemos isso. Somos chamados para cumprir a ordem que ele nos concedeu. Somos chamados a dar continuidade em sua obra de libertação aos cativos. Isso vai exigir de nós envolvimento. Isso vai exigir de nós tempo. Isso vai exigir de nós os nossos recursos, os nossos bens, a nossa vida. Nós definitivamente não fomos feitos para vivermos em uma redoma, simplesmente desfrutando do nosso novo carro, do nosso Play 5 adquirido, do nosso novo bem. Não, nós somos chamados para nos envolvermos na causa de outros. Entendendo que essa não é a nossa causa, mas é a causa de Jesus Cristo. Deus quer que a igreja se envolva com isso. Deus anseia que a Igreja Batista em Passaré continue envolvida nesta causa, a causa de Jesus. Muitas vezes, talvez, muitos de vocês sentem dúvidas nesse processo de tomada de decisão. Sentem dúvidas de perseverar nesta causa ou nesta igreja. Talvez vocês trazem para si a ideia de que outras igrejas demonstram mais poder do que esta. Talvez vocês nunca pararam para reconhecer, para conversar com outras pessoas nos corredores dessa igreja.
Conheço pessoas nessa igreja que não tinha nada do que as pessoas gerassem em si expectativa, que não tinha em si nenhum atributo que as pessoas pudessem olhar e dizer, tal fulano é bom nisso ou naquilo outro, mas pela graça de Cristo conseguiram ser transformados, dando o bom testemunho de Cristo. Pessoas que estavam aprisionadas, presas, eram cativas da promiscuidade, da pornografia, das drogas, do adultério, do homossexualismo, como eu já citei. Pessoas que foram vituperadas, infligidas, afligidas, e que pela graça de Cristo puderam ser transformadas porque abraçaram a causa de Jesus. Não olharam mais para os seus flagelos, não olharam mais para o seu passado, não olharam mais para os problemas que enfrentaram lá atrás, mas passaram a perseverar, olhando, tendo Jesus como o centro de suas vidas. A fim de perseverar, ame mais a Jesus do que a sua própria causa. Ame ao Senhor. Igrejas crescem por meio de suportarem as dificuldades. Paulo sabe que essa igreja está passando por dificuldade e ele faz questão de revelar isso no capítulo 2, lá pelo meio, porque outras doutrinas estavam se introduzindo nessa igreja. Mas ele faz questão de enfatizar como eles têm caminhado, como eles têm perseverado na fé cristã, e ele faz questão de dizer, com todo o poder, segundo a força da sua glória, aqui no caso a glória de Deus, em toda perseverança e paciência. Em toda perseverança e paciência, não de qualquer jeito, verso 11 diz, mas eles enfrentavam isso com alegria. Com alegria. Alguns, vira e mexe, tentam trazer para mim algum tipo de peso assim. E agora, pastor? Como é que vai ser determinado o ministério? É óbvio que muitas vezes eu sou tentado a refletir e a sentir um pouco de medo. Mas existe algo no meu interior. A obra é de Deus. E se a obra é de Deus, Ele vai mover os meios necessários para darmos continuidade, para progredirmos, para prosseguirmos, tornando conhecido o nome dEle nessa região, sendo um baluarte da verdade, sendo um estandarte, um farol em meio à escuridão. Se a obra é dEle, Ele nos dará os meios necessários para continuarmos. Quando João falava à igreja de Esmirna, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, Apocalipse, tá? 2, a partir do verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Há quem diga que vocês são pobres, mas vocês são ricos diante de Deus. Há quem diga que vocês irão passar por tribulação, mas mantenham-se perseverantes, porque aqueles que perseverarem até o fim, de modo nenhum sofrerão dano da segunda morte. E os nossos olhos devem estar fincados nisso, focados nisso. Lembrem-se da palavra de Deus.
Lembrem-se de perseverar. Lembrem de serem convictos no chamado que Deus tem na vida de vocês e não permita que ninguém os tire desse foco. Se vocês foram chamados, lembrem-se, vocês são amados de Deus. E mesmo que vocês passem por tribulação, mesmo que vocês passem por dificuldades, Deus os tem chamado para perseverar. Se a imagem de vocês estiver em jogo, e se vocês se sentirem em algum momento impopular, a mensagem de Jesus é essa: lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Temos que ter paciência em meio à desaprovação. Como quando formos desaprovados, precisamos permanecer, novamente eu digo, não apegados à nossa causa, mas à causa de Jesus. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a si o mundo, ou no caso odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo odiou primeiro a Jesus. O mundo não odiou primeiro vocês. Odiou a Cristo. E se ele odiou a Jesus, vocês não podem esperar uma coisa maior do que o Senhor de vocês. Essa é a proposta de João 15 e esse aqui é o verso 8. O verso que eu li anteriormente é um verso mais adiante. Verso 15. Se o mundo odiou a Jesus, também vai odiar vocês. A perseverança envolve mais do que desejo sincero, convicção. Em última análise, a perseverança será a medida do tipo de caráter e integridade que desenvolvemos. Não entrem, segundo Provérbios 4, 14 e 15, não entrem na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Conheço tanta gente que está aqui ainda, mesmo diante das dificuldades. E gente que desconfiava de que você estaria aqui ainda, e nem está mais aqui. A perseverança, em última instância, talvez seja a resposta final daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas é necessário lembrar que a perseverança nunca é automática. Seguir a Cristo não é algo mágico. Existem ações repetidas de nossa parte, que se desenvolverão em hábitos e disciplinas de vida. A perseverança exige de nós que venhamos a manter uma leitura diária, um momento de oração e comunhão com o Senhor. Exige de nós disciplina nesse processo de estarmos juntos, de proclamarmos o reino e de tornar isso uma prioridade. E se isso não for uma prioridade na sua vida, talvez você ainda não se abraçou de fato com o reino de Deus. Se isso não for uma prioridade na sua vida, talvez você ainda não conheceu o Senhor. Talvez você ainda não abraçou a causa de Jesus. Perseverança significa ter sempre em mente o propósito da disciplina. Paulo continua no verso 12 dizendo: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É o Senhor também que irá nos conduzir. É o Senhor que irá nos guiar. É o Senhor que irá tomar as nossas mãos e nos ajudar a prosseguir. Como eu disse, de fé em fé e de glória em glória. Algumas aplicações para que venhamos a tomar para si. Todos nós precisamos escolher bons companheiros para uma vida de perseverança. Eu não sei se vocês já pegaram um ônibus e alguém sentou do seu lado e o cara foi a viagem toda só te amolando assim, e você, no seu coração, você dizia assim, ó, rapaz, vamos chamar que esse cara desça logo. Meu Deus, tomara que esse cara vá logo embora. Já aconteceu isso com vocês? Imagine você se pegar um voo, um avião,
estar do lado de alguém que fica dizendo assim, já pensou se esse avião cai? Eu tinha um tio que ele morreu quando o avião caiu. Será que isso vai ser produtivo para você que está ali no avião, diante de uma turbulência? Quem vocês escolhem para estar do lado de vocês vai revelar muito do caráter de vocês. Muito. Às vezes o camarada quer dizer assim, eu sou cristão, eu amo a Deus, sou presbítero na igreja, mas só me associo com quem não presta. Não, pastor, é que eu estou evangelizando. Desde que você permite que essa pessoa te influencie em todas as áreas da sua vida. Isso é loucura. Segundo 1 Coríntios 15:33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se enganem nisso. Quem vocês escolhem para atravessar o rio com vocês vai ser muito importante. Porque não lembrar do peregrino e a maneira como ele falava tão bem de seu amigo fiel. De como ele falava tão bem daquele que o instruiu muitas vezes, seu amigo evangelista. Ele sentia segurança nessas pessoas. Ele até em algum momento esteve com outros. Mas rapidamente ele se distanciou. No processo a gente vai se encontrar com pessoas assim. A gente vai ter algum tipo de proximidade. Mas quem escolhe se eles vão ficar ou não, são vocês. São vocês. A amizade de vocês, quem são os melhores amigos de vocês, diz muita coisa, se vocês vão perseverar. E aos pais que estão aqui na igreja, que são pais de jovens ou pais de adolescentes, filtrar essa amizade dos seus filhos vai ser muito importante. Vai demonstrar cuidado. Vai demonstrar zelo pelos seus filhos. Aos cônjuges que estão aqui, saber quem são os amigos dos seus cônjuges vai ser muito importante. Para depois vocês não chegarem no gabinete pastoral e dizer assim, olha, o meu cônjuge fez isso ou aquilo, quando você nem sequer se deu o trabalho de filtrar quem eram os amigos, de proteger o seu cônjuge. É papel de vocês, pais, saberem com quem os seus filhos irão se relacionar, estão pensando em casamento. Vocês foram chamados a cuidar desde o dia que eles nasceram até o dia que vocês os entregarem no altar. E filtrar essas pessoas que estão ao redor será muito importante. Para quando não chegar naquele momento da vida, você dizer assim, eu fui pego e desprevenido. Eu fui pego e de saia justa. É porque eu não sabia. Não é que você não sabia, você não procurou saber. Você não teve nenhuma iniciativa. Porque você não queria sofrer. Porque você tinha medo de fazer o seu filho sofrer. Isso é a maior tolice. É muito melhor fazê-lo sofrer com uma amizade repentina, desfazer uma amizade repentina, do que de repente você ver os seus filhos engodados em coisas alheias, aleatórias. Não se enganem, meus irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Segunda coisa, perseverando por almejar nossa verdadeira pátria. Se os nossos olhos estão fitos só nessas coisas aqui presentes, nós iremos nos perder. Lembra que eu disse para vocês que o discipulado, a vida cristã, vai exigir de nós nosso tempo, nossos recursos, nossa energia e nosso corpo. Isso mesmo. Então, até quando você malha para a glória de Deus, a fim de estar sempre disposto a servir, a fim de estar sempre disposto a movimentar aqui uma pilha de cadeiras e ajudar o irmão Josias. A fim de movimentar algum peso, porque você malha para a glória de Deus, para o serviço de outrem. Nós, porém, segundo a sua promessa, segundo Pedro 3,13, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita
a justiça. Nós não simplesmente fadamos a nossa vida a essa realidade presente, mas nós olhamos para a pátria celestial. E quando nós nos encontrarmos com Cristo, vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Minha vida não se restringe a esta vida, mas ao porvir, aquilo que eu receberei do Senhor, de modo tal que eu não me conformo com essa vida, que eu não me acomodo nessa vida, eu não me acomodo com os meus pecados, com as minhas falhas, eu me entristeço com eles, eu choro diante de Deus, a fim de que a vontade de Deus seja plenamente satisfeita na minha vida. Porque eu não almejo mais essa pátria terrena, mas a pátria celestial. Terceira e última, humildade, generosidade e pureza. Meios para perseverança. Humildade, generosidade e pureza. Isso são meios para a perseverança. 1 Pedro 5, 5-6 diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu lembro, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu estava no seminário, e aí um dia queria assim: pastor, eu preciso conversar com você. E aí eu fui ali me aconselhar com ele, e aí no meio do aconselhamento ele disse assim: Manuel, eu preciso começar dizendo que eu não sou uma pessoa humilde. Eu vou me aconselhar com o cara, mano. E aí o cara já começa dizendo que ele não é humilde, mano. Então, eu estou me aconselhando com a pessoa errada. E aí foram anos depois que eu descobri que eu também não era. E que essa historinha de que dizer que você é humilde e modesto é a maior mentira que você constrói sobre si mesmo. Outra pessoa pode conferir a você isso, humildade. Mas você nunca pode conferir para si mesmo humildade. Porque todos nós, indistintamente, temos a capacidade, o potencial terrível de sermos arrogantes, soberbos, presunçosos, jactanciosos. Todos nós. Mas ainda assim, confiando não em nós, mas em Cristo, somos chamados, cingi-vos todos de humildade. Somos chamados a ser generosos, porque, como eu falei para vocês, vai exigir tempo, energia, recursos, meu corpo. E nós precisamos estar dispostos a servir aos outros e sermos generosos nesse processo. Mas mais do que humildade e generosidade, nós também precisamos de pureza. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Aquilo que norteia a sua mente, aquilo que inunda a sua mente, talvez é mais importante do que aquilo que você faz. Você pode achar que está vivendo rios de santidade, enquanto no seu interior você nem sabe, nunca viu e nem conhece o que é pureza. Você é aquela pessoa que vive desconfiando de todo mundo. Você é aquela esposa que vive suspeitando que seu marido vai te trair. Você é o esposo que vive suspeitando da integridade da sua esposa. Eu não estou dizendo para sermos ingênuos. Eu estou dizendo que nós precisamos ser puros. E aí sermos zelosos nesse processo. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. No meio do processo, no meio desse processo de perseverança, nós teremos que ter paciência.
E aí a minha oração é que todos vocês que estão aqui possam terminar mais esse ano, e aí eu desejo isso para mim mesmo, possam terminar esse ano de 2024 compreendendo a importância de perseverar. E terminarem mais esse ano satisfeitos com a obra de Cristo. Como Paulo diria, crescendo no conhecimento de Deus. Amadurecendo na caminhada cristã. E aí eu espero que todos vocês também estejam aqui no Natal, né, que geralmente onde nós celebramos, ou no Ano Novo, celebrando mais um ano, onde Deus usou as nossas vidas, os nossos recursos, o nosso tempo para discipular pessoas. Faça isso. Tente discipular alguém. Talvez você que nunca discipulou ninguém, nunca cuidou de ninguém. Faça isso, dedique tempo, recursos, energia para discipular pessoas. Faça isso para a glória de Deus. Amém?